Seu produto é um sucesso de mercado, você bate as suas metas, mas a sua rentabilidade não é ideal? Descubra no Artura Podcast número 2 como melhorar o markup da sua indústria. Meu nome é Lucas, sou analista de marketing aqui na Artura Tech e host do Artura Podcast. E para estar comigo aqui hoje, eu convidei William Martins, diretor comercial da Artura Tech, e Rafael Bess, CEO da Artura. Fala, gente. Obrigado aí mais uma vez estar com vocês, podendo dar uma força aí, contribuir. Muito legal esse projeto. Já falei que esse projeto aqui é muito legal mesmo. Obrigado, meu querido. Cara, olha só. Queria saber... Cara, meu vendedor, ele saiu, pegou aquele puta trânsito de Itajaí absurdo, foi, não conseguiu estacionar, não conseguiu nada, tá ferrado na rua. Puto da cara. Puto da cara, mas chegou pra fazer o pedido lá no PDV. Cara, como é que eu faço pra esse cara fazer o pedido com a rentabilidade o mais alta possível? Uma rentabilidade ideal. Uma rentabilidade garantir ideal. isso aí. Legal. Cara, essa pergunta eu acho que ela é muito valiosa, sabe? E primeiramente, assim, é muito importante entender que o objetivo de qualquer instituição capitalista é ter lucro. Né? Óbvio, né? E o lucro tem vários nomes, né? Um chama de rentabilidade, um chama de markup, outro chama de sobrou um dinheiro, enfim. Então, é importante que a gente tá falando, tudo isso é a mesma coisa, é disso que a gente tá falando, né? No final da história, indiferente do tamanho da indústria, o movimento ele é sempre muito simples. A gente precisa ter um produto, vender ele muito bem para o máximo de número de pessoas e a gente ter uma margem ali que faça com que a gente consiga pagar todo mundo e também os donos da empresa, os sócios da empresa tenham a rentabilidade, o lucro que eles querem tirar da empresa. Né? Então, o markup, a rentabilidade é um nome mais técnico, operacional, para que a gente, no final, tenha a empresa de lucro. Né? Então, é disso que a gente está falando. Isso é muito importante. Né? E o lucro, todo esse controle, está dentro do pedido de venda. Pedido de venda, quando ele é construído lá, quando ele é concebido lá no cliente, como você deu o exemplo, né? Sim. O cara passou todo, o vendedor que a gente já conhece, passou todo o perrengue dele, chegou lá no PDV, ele vai fazer a execução de venda dele ali e, obviamente, que ele tem o desafio, né, de ter uma venda saudável para a empresa, mas isso não acontece muito. Não. O grande desafio que a gente vê, né, Will, assim, dos gerentes, dos diretores das empresas é fazer o representante... Fazer o pedido ideal, né? Fazer o pedido ideal. Comprar a nossa ideia aqui. Porque o cara tem que entender que se ele jogar toda a vida o máximo de desconto que ele pode dar, cara, ele tá sangrando a empresa do lado de cá. Né? Mas, por exemplo, esse trabalho de fazer o pedido ideal, isso é o vendedor que tem que pensar ou é a parte do back office, parte dos gestores que tem que pensar como que ele vai fazer o pedido? Pensar na rentabilidade do pedido é uma função do vendedor ou é uma função da pessoa do back office? Eu acho essa pergunta é bem complementar, porque é o seguinte, ó, é muito relativo. Deveria ser. O vendedor, ele tá pensando lá no dele, né? Ele tá pensando em vender na comissãozinha que ele ganha, então ele não tá pensando na rentabilidade do pedido. Ele não tá. Até porque, pensa o seguinte, quando o cara vai fazer o pedido de venda, o pedido é R$100. Um pedido de venda. Ele ganha uma comissão de 10%, R$10 ali em cima do pedido. Se ele vender a 90, ele deixou de ganhar R$10 para ganhar 9 e foi bem mais fácil. Então, para ele, a diferença de contribuição na renda dele daquela ação é muito menor o impacto do que para a indústria, porque a indústria recebe o montante e tem todo o custo que ele não tem. Sim. Né? Ele perdeu R$1 e a indústria perdeu 9. Exatamente, então às vezes a margem, tendo em vista toda a carga tributária, faz uma grande custo operacional, custo de produção, matéria-prima, cara, às vezes foi ali o lucro. Sim. Né? Então quando a gente é chamado para ir numa empresa, numa indústria, e a dificuldade do pessoal, eles chegaram nesse momento onde alguém da direção da empresa entendeu assim, cara, a gente está batendo meta, a gente está vendendo, a gente tem uma equipe estruturada, mas não está na margem ideal, a gente não está tendo o markup ideal ali, aí vem as estratégias que a gente pode aplicar. E uma delas, né, complementando o que você falou, é uma estratégia de você organizar uma política comercial onde a margem é vinculada também à comissão, né, o percentual de comissão, ou seja, quanto mais você queima a minha margem, menos percentual de comissão você ganha, e estruturar isso tudo em camadas de alçadas de aprovação, para que essas negociações no dia a dia sejam
possíveis e que a gente passe a ter um controle mais pedido a pedido da saúde, de o quanto esse cara, de fato, esse pedido está sendo saudável quando ele chega na empresa, entende? Então, só para complementar também o que você comentou, a responsabilidade de garantir a rentabilidade, de garantir o sucesso dessa venda é do gestor comercial, de garantir que aquele pedido seja rentável. O vendedor, ele é um operacional da estratégia. Ele vai operacionalizar a estratégia que o gerente comercial atribuiu a ele. Entendeu? Então, a responsabilidade é do gerente comercial. E ele que tem que garantir as rentabilidades dos pedidos emitidos pelos vendedores. Mas o que é difícil nisso aí? Toda vez que eu falo, eu fico imaginando. Vai ter um gestor que vai estar assistindo a gente aqui e vai estar falando assim, não, eu sei. Né? Como que eu faço? Eu sei, mas como é que eu faço isso? Né? O vendedor não faz? O que eu faço? Né? Porque o vendedor também está pensando no bolso dele, né? Exato. Cara, a venda é uma profissão que tem muita necessidade de manutenção emocional. Né? Então, cara, você se chegar motivado numa venda e falar assim, cara, hoje eu vou lutar com esse comprador aqui e vou garantir a rentabilidade da empresa que eu represento, eu bato no peito aqui e tal. Né? Sim. Não é todo mundo. Não é sempre, porque acontece desse É isso que a gente gostaria. Se o vendedor entendesse que essa é uma postura expansionista, que ele vai se desenvolver, vai expandir os ganhos dele, de fato, e ele, como individual, as empresas estariam muito felizes com a equipe de venda, mas a gente sabe que não é. Então o cara tende a ter o quê? Um comportamento mais cômodo. Chega lá, vou torrar logo o desconto, não vou arrumar confusão, deixa eu vender para o cliente, eu quero tirar o pedido. Isso. Entendeu? Entendi. Então, enquanto a empresa não tem uma ferramenta aonde exista um ônus para o vendedor ao não cumprir com esse tipo com a cultura, com a estratégia da empresa, dificilmente você consegue ter vendedores que compram a ideia de ajudar nesse projeto de expandir a margem do negócio. E aí, outra responsabilidade do gestor para que ele consiga garantir que o vendedor faça isso é justamente treinamento. Treinamento para o vendedor conseguir melhorar a argumentação dele de vendas, ele entender melhor o produto que ele tem na mão. Conhecendo melhor o produto, ele vai ter uma melhor argumentação para o cliente final dele. Com isso, ele não precisa queimar preço e sim dar qualidade no produto. O cara para de brigar com o concorrente, preço de concorrente. Exatamente. Os caras ficam brigando assim, deixa eu conseguir a nota do concorrente, deixa eu ver o preço. Cara, você tem que agregar valor no teu produto, porque é uma ilusão achar que você vai conseguir uma informação, que ela vai... Cara, não é. É a qualidade da execução de venda e da gestão. Isso. Você tem que ter ferramenta de gestão, você tem que ter um gestor que tenha muito tino para desenvolvimento de pessoas, não tem como, né? É uma área, como a gente falou, é uma área totalmente emocional, cara. A habilidade técnica que um vendedor precisa para cumprir a tarefa dele, normalmente você vai pegar representantes aí com 1, 2 anos de experiência, o cara tá ali, já no conhecimento técnico, o cara já sabe o que fazer. Já sabe o que fazer. Né? Mas se sentir motivado e trabalhar para que isso aconteça diariamente, que é um desafio do gestor, né? Quando eu converso com o gestor, vem sempre aquela fase. Difícil é você fazer com que as pessoas façam o que você sabe que elas têm que fazer para dar certo. Sim. Então, se a gente acerta aqui, se você consegue o método de fazer as pessoas performarem, então você precisa de tecnologia, precisa de um gestor que tenha esse tino e, obviamente, com controle, tecnologia para fazer o controle dessas rentabilidades, controle dentro do pedido, a própria alçada de aprovação dos pedidos, né? E você ter um bom treinamento para a equipe de execução de venda lá na ponta. Certo. Cara, eu queria voltar um pouco na alçada de pedidos ali que tu tinha citado. E eu queria saber, cara, quais que são os principais problemas da gente não ter isso bem estruturado, da gente não ter a alçada de pedidos bem estruturada, além da rentabilidade, né, que eu sei que é o mais importante, que é a dor principal, mas quais são as outras dores ali, quais que são os outros problemas que geram lá dentro da indústria, né? Entendi. Vamos lá. De modo geral, gera algum tipo de custo, seja ele financeiro ou seja operacional, né? Então, o que é muito comum? Vou dar um exemplo. A empresa não tem uma tecnologia na ponta para que a execução lá no ponto de venda do vendedor seja guiada a cumprir o que faz sentido para a política comercial. A gente até falou no outro episódio que a gente falou de tabela de preço e tal. A gente começou essa série. Então, agora é a hora que a gente chegou. No final, nós sabemos qual o preço praticar, só que a gente tem uma margem para negociar.
né? Perfeito. Então, o que acontece? É muito difícil controlar isso porque as empresas tendem a ter centenas, até milhares de pedidos diários. Né? Então, é muito difícil você ter esse controle se você não tem tecnologia. Né? E as empresas que não têm, ou elas estão cegas quanto a essa informação, ou elas têm um custo operacional alto, que é o quê? Tem lá pessoas, às vezes, cara, olha, a gente estava até conversando agora, tem casos que o dono da empresa confere pedido por pedido diariamente para saber se aquele pedido está ok, para aí ele calcular a comissão do vendedor. Tipo, se o cara é muito inseguro com essa estrutura de aprovação de desconto. E isso normalmente acontece o quê? Quando você não tem a política comercial bem definida, você tem que fazer o quê? Se você não definiu as regras aqui no começo, lá no final, todos os pedidos, quando eles chegarem, eles vão ter que passar por essa Perfeito. avaliação. Então, imagina, você ter a equipe, o custo operacional e o desgaste da equipe, que deveria ser uma equipe que está se desenvolvendo em inteligência para expandir o negócio, Sim. ele está gastando o tempo dele fazendo uma tarefa manual, que é só porque não tem um sistema, né, nesse processo, um sistema de força de vendas, que possa contribuir em fazer com que o controle dessa tarefa seja mais fácil diariamente, né? Isso. Eu vejo que o maior risco que isso pode acarretar, o maior risco que tem nessa operação é o risco financeiro. Porque pensa você tá fazendo 100, 200, 1000 pedidos todos os dias e esses pedidos não serem rentáveis. Imagina um buraco financeiro que isso não vai ocasionar na tua empresa, que pode ser até irreversível em alguns casos. Exatamente. Então, o risco financeiro ele é o maior que tem, porque você primeiro precisa garantir que o teu financeiro seja saudável. Sim. Depois tem a constância disso. Por exemplo, você tem um vendedor faz de um jeito, você, Lucas, faz de outro jeito, eu vou fazer de outro jeito. Lembrando que os nossos clientes aí médio, vamos falar no nosso caso, né? As indústrias que a gente atende, tem em média 50 representantes espalhados pro Brasil. Então a gente tem que entender que isso vezes 50 pessoas, Sim. né? Clientes têm aí 10, 20 mil clientes que são Exato. atendidos mês, né? E aí, se cada vendedor teu for praticar um preço, imagina o teu controle, como é que tu faz esse controle, como é que tu controla isso, como é que tu treina o teu vendedor agora se cada um faz de um jeito, como é que tu controla? Então, a consistência disso também, então você tendo uma sala de pedidos, você consegue reduzir essa consistência, todo mundo vai fazer igual. E você também tem um prejuízo que ele é bem relevante, que é o seguinte, pensa o seguinte, se você avalia a rentabilidade sobre a totalidade, Sim. né, você olha e você pode estar sendo enganado. Porque daqui a pouco você olha individualmente, você está vendo aí que meia dúzia de vendedor está salvando. Sim. Entendeu? Os vendedores que batem as metas e eles até todo mundo bateu a meta. Uhum. A meta de... Entendeu? Mas o cara entregou com margem de 100% a carteira dele e outro 70%. Sim. Entendeu? Cara, então, 70% de margem. Então, esse 30% ficou diluído para 2 vendedores, 15% para cá. Então, na média deu 85%. Pô, mas todo mundo tem que trabalhar no 100%, Sim. no 95%. Entendeu? Então, é importante você ter esse controle individualizado para você entender qual que é o cliente que talvez esteja te dando mais trabalho, né? Qual é o vendedor que está negociando abaixo. Então, tu ter clareza do desempenho de cada indivíduo dentro da sua equipe é muito importante também para a gente mitigar isso aí, tá? Mas, assim, a gente falou bastante sobre... Só que, cara, como? Ah, boa. Porque, assim, é fácil a gente falar que precisa... Deixando assim, ouro, tá escondendo ouro. Mas, assim, como que eu posso estruturar essa alçada de pedidos? Quais são os passos, né? Os principais passos, enfim. Vamos falar como isso é muito importante você primeiro definir qual que é a cadeia de aprovação desses pedidos. Quem são as pessoas que podem aprovar, né? Eu defendo muito a ideia de que cada aprovador tem que ter uma conta corrente aonde a empresa destina uma parte do lucro, né? Que é o lucro, né? Ela define que aquela figura dentro da operação de vendas, ela tem autonomia para gastar um pouquinho do dinheiro da empresa. Sim. Basicamente é isso que você está falando, né? E cada pessoa pode gastar um pouquinho do dinheiro da empresa. É basicamente essa a lógica, né? Então, assim, você tem que estruturar normalmente um gerente, um supervisor, um diretor, e aí, mediante a essa conta corrente, cada um tem a sua conta corrente, e o vendedor também tem a margem dele lá.
lá na ponta, o ideal é que o vendedor ele tenha uma lógica de que as gratificações dele estejam alinhadas com a contribuição dele nesse projeto. Ou seja, né, a grosso modo, quanto mais comissão ele quiser ganhar, menos desconto ele tem que dar. Se ele dá mais desconto, ele ganha menos comissão também. Não só o menos do 10% em cima do preço, mas também ganha 7%. Sim. Entendeu? Então você vai diminuir proporcional, até onde ele chega e fala, até aqui você pode vender. Se você quiser vender daqui para baixo, a comissão é 0. Ele não pode zerar a comissão do vendedor, mas a comissão é mínima possível, né? Óbvio que isso tem um impacto. Eu participei de um projeto onde foi feita toda uma convenção de vendas na indústria da época e a gente trouxe toda uma proposta para os vendedores, né? Então foi construída essa ideia, apresentada essa ideia, essa política e tal. E, obviamente, que existiu força de vendas que fazia com que a operação diária, depois dessa definição, fosse possível. A gente parametrizou, customizou força de vendas para que ele tenha isso. Depois disso, o vendedor ia lá, fazia um pedido. Esse pedido estava fora da política ali de preço, né? Contribuiu ali, queimou a margem dele, subia para um supervisor que ele tinha uma linha ali de um valor para ele também. Se o valor dele não chegasse, ele enviaria para o diretor, por exemplo. Perfeito. Né? Então, essa cadeia. E, obviamente, que daí a ferramenta de força de vendas trazia aí relatório, explicando como que isso era possível, desempenho por cada equipe, por pedido. Então a ferramenta trazia isso. Por isso que eu falo, tudo isso é muito difícil de ser controlado sem tecnologia. Entendeu? E a grande dificuldade dos gestores, na maioria dos casos, não é saber isso aqui que a gente está falando, mas sim viabilizar isso na operação, implantar isso dentro da empresa. Né? Todo mundo sabe que isso funciona, isso não é novidade, que é necessário, necessário, mas é difícil você encontrar um parceiro que seja tanto de tecnologia quanto tenha conhecimento na área de negócios dentro da indústria, capaz de viabilizar isso aí. Hoje, a gente tem aí conseguido se destacar porque tem conseguido trazer sucesso para o cliente nisso aí. Mas, por exemplo, eu vejo que isso está muito, muito, muito ligado à tabela de preço, né? Então, Começa, né? De tudo. Se tu não ter isso bem definido, que é o princípio mesmo, né? Inclusive, no primeiro episódio a gente conversou sobre tabela de preço, mas se tu não tem a tabela de preço bem definido, as outras coisas elas ficam meio soltas, né, dentro da indústria. Ela é o pilar, o preço é o principal pilar, né? Então, primeiro a gente está falando de preço e depois a gente está falando agora de flexibilidade. Todo mundo queria vender a tabela de preço cheia, né? Exatamente, até porque quando você fala de tabela de preço, você vai definir ali seu preço mínimo e seu preço ideal. E aí depois disso é você queimar a sua margem, que aí entra as alçadas de pedido, que são regras que você cria para definir o quanto você está disposto a queimar da sua margem de lucro. É para isso que acaba sendo criadas as regras de alçada, para garantir também que você não venda no prejuízo. Exatamente. Entendi. Eu queria saber também, voltando naquele exemplo que tu tinha dado anterior, que é, cara, olha só, eu tenho uma indústria que ela tá começando, meus gestores ainda não sabem muito sobre isso, eles não sabem como fazer. Eu queria saber como que eu posso estruturar isso, esses treinamentos para os meus vendedores, esses treinamentos para os meus gerentes, para assim, quando chegar a situação da gente precisar estruturar isso, eles terem a noção básica. Entendi. Vocês conseguiram me entender muito bem? Ou seja, o que você está me dizendo? Você está me dizendo que você tem uma indústria, ela está num processo de crescimento, você tem os seus primeiros vendedores dentro do time, talvez agora não se faça necessário, mas como crescer de uma forma que isso não vai te trazer prejuízo no futuro. Entendeu muito bem. É aquela coisa, né? É melhor virar um barquinho pro rumo certo do que pôs o navio. Cara, isso é real, cara. Exatamente. É muito importante essa pergunta aí, porque o cara começa certo. A gente pega indústrias que são indústrias familiares, na grande maioria dos casos, mas, cara, são indústrias aí até centenárias, né, Will? Mesas grandes aí, cara, que tem aí faturamento de bilhões aí. E realmente estruturar tudo isso é um desafio, porque o barco já é muito grande. Já tá andando, né? Já tá andando. E você tem uma cultura muito convencer forte, toda a cultura a mudar é mais difícil, né? Então, assim, eu vou te dizer o seguinte. Quando a gente fala de estruturação de processo comercial, é muito importante que toda a indústria tenha dentro do setor comercial uma pessoa que ela é responsável por inteligência de venda.
Que é esse Perfeito. cara que a gente defende que tem que ter dentro da indústria. Que é o cara que consegue entender, cruzar dados e ajudar a estruturar estratégias muito rápidas. Né? Então, esse cara é muito importante. Esse cara também, é muito importante que esse cara entenda de metodologia. Porque isso que a gente está falando é uma metodologia. Não é, né? Então, por exemplo, no nosso blog, esse cara conseguiria entrar e ter todas as informações para estruturar esse conteúdo. Né? Em breve a gente tem a ideia de lançar treinamento e tal, algumas coisas para o futuro. Mas hoje eu acredito que a pessoa buscar esse conhecimento estruturado e a tecnologia para vendas é fundamental. A gente nem começou a falar de IA ainda, né? Não. A gente está falando só de... Mas hoje não tem mais como um gestor comercial não olhar para esse lado da inovação, esse lado da tecnologia, senão ele fica para trás. Ele pode ser o melhor do mundo, mas ele vai ficar para trás porque a tecnologia ganha muita produtividade do time comercial. Exatamente. Quando você vai normalmente nas indústrias, é comum que o pessoal do comercial seja o menos antenado em tecnologia Mais resistente. para fazer o trabalho deles. Não para, né? O WhatsApp rola legal, o TikTok vai bem. Tranquilo, post no Instagram vai bem. Sim. Mas, por exemplo, se você chega e conversa com o pessoal do financeiro, o cara vai te dar uma aula de como ele tem um sistema. Ele tem um sistema, ele tem uma ideia, ele controle. pensa sistemicamente, né? E a galera de venda é muito assim, eu tô conversando com pessoas. Feeling, né? Feeling. E, obviamente, que o feeling às vezes falha, né? Feeling falha. Então, é importante usar a tecnologia para... Ficar registrando em sistemas, essas coisas não é muito quer muito fazer a operação. Mas aí eu defendo o quê? Porque realmente você começou falando por uma perspectiva muito real, que é quanto é difícil estar na rua atendendo carteira de cliente, quanto é desafiador. Sim. A gente sabe que isso é difícil mesmo, né? Organizar. Então, a ferramenta lá na ponta, falando de tecnologia, ela não pode ser uma ferramenta que vai dificultar a vida do vendedor. Isso é uma coisa que eu trago muito pro pessoal. Né? A ideia não é punir o vendedor. A ideia é falar para ele, cara, deixa eu te guiar. Porque nesse PDV, se você fizer essa execução, a gente ganha dinheiro. Sim. A empresa ganha dinheiro, você ganha dinheiro e o cliente vai ser bem atendido. Todo mundo ganhou. Entendeu? Então, Não é nem controle, né? Não é controlar o representante ou vendedor, é guiar ele para uma melhor venda. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Porque normalmente as pessoas nos buscam vindo por essa perspectiva de, os caras estão vendendo de qualquer jeito e tal, temos que ferrar os caras, né? Vem essa visão dual, assim, né? Ele lá e nós aqui. E não é, nós estamos do mesmo lado, mesmo time. Que ferramentas aquele cara precisa para chegar onde eu preciso que ele chegue? Entendeu? Agora, se eu não acredito que ele vai chegar com eu fazendo a minha parte, aí qual o problema que eu tenho que eu ainda não mandei esse cara embora? Entendeu? O problema sou eu. Né? Então, se eu dou as ferramentas, o cara não pratica. Se eu dou treinamento, ferramenta e ele não pratica, o problema não é eu. Tem que entender por que você está escolhendo esse nível de executor pro teu time. Exatamente. Entendi. Então o RH também tem que estar alinhado. Alinhadíssimo. Tem que estar alinhado. Trabalhar junto. Cara, mas olha só. Boa percepção. Isso é bem... Assim, pensar nisso é bem complicado. Genial, essa foi muito boa. Como é que eu vou falar pro cara que tá lá na rua, não conseguiu estacionar o carro dele? Ou se conseguiu, o azulzinho vem encher o saco dele, tá ligado? Sempre tem, né? O azulzinho vai aparecer. O azulzinho veio encher o saco dele. Ou, sei lá, o guarda de trânsito veio anotar a placa dele porque ele tá estacionado na frente do portão. Cara, como que eu vou falar pro cara assim, olha só, tu tem que vender esse pedido com essa rentabilidade, mas ele tá perdendo dinheiro ao mesmo tempo, né? Porque se ele vender abaixo ou acima, pra ele vai estar bom. Ele quer bater a meta dele de venda. É que na cabeça do vendedor, se eu não vender abaixo, eu não vendo. Então, Então, mais vale eu ganhar 10% de 90% do que 100% de nada, se eu vender a margem. Isso é um desafio gigante do gestor de vendas, né? Cara... E isso não vai mudar. Não vai mudar. Isso assim Isso mesmo. é ser vendedor. Isso é assim jogo. Mesmo. O cara vai jogar. Agora, a grande questão é a empresa se resguardar de regras e métodos para que não fere o lucro da empresa. Exatamente. E aí é onde entra a alçada, onde entra a tecnologia, para que a empresa se resguarde disso.
Entendi. Você cria mecanismos para deixar o teu vendedor ter mais autonomia para fazer um pedido, para ter mais agilidade. Ele pode mexer no pedido dele, trabalha, mexe Isso. preço, vai para cima, vai para baixo, mas mexa no teu queijo. Isso. Tá Do ligado? mesmo jeito como o Rafa já trouxe aqui, a gente tem mecanismos que a gente coloca quanto mais desconto ele dá, mais comissão ele perde. Então ele também é penalizado também. Então trabalha com a comissão do vendedor também. O que a gente quer trazer é que a gente não vai conseguir mudar o vendedor. O vendedor é assim. Isso é do jogo. Cultura brasileira, Isso é do jogo. inclusive. Agora, Leva como muitos que a anos. indústria, como que a empresa lá, a indústria, ela se preserva disso, de não queimar o caixa dela. E como que ela continua performando com esse desafio? Como que ela cresce né? ainda Sim. com isso. Isso é o maior desafio dela. Né? Então Que é- também é a indústria que tem que se adaptar a esse novo cenário também, né? Os dois, na verdade. O que eu digo, assim, cara, é o gestor entender que cada dia mais as pessoas precisam de suporte, volto a dizer, parece besteira, né? Mas é suporte emocional para conseguir cumprir e conhecimento, cara. Sim, Porque o cara precisa ter clareza do quanto ele tá deixando de ganhar sim. por fazer essa negociação. Uhum. Né? Ele tem que entender que, embora ele seja um terceiro, ele também tem que vestir a camisa da marca, porque, poxa, ele tá dentro de um projeto, está Sim. dentro de um sonho de um empresário também, né? E também ter a percepção de gestão de entender quem ele tem na equipe dele e se essas pessoas fazem sucesso para esse plano de crescimento. Perfeito. Né? Porque chega a um ponto que é competência de material humano. E aí... Não tem É muito performance. pra onde fugir, né? né? Porque E o- os melhores vão estar nas melhores oportunidades, né? Exatamente, porque o vendedor ele também vai mudar a partir do momento que ele vê um benefício próprio para ele também. Exatamente. Entendi. Ele é um Então, terceiro, cara. é. Ele é de fora. Né? Não sei se- Então o gestor ele teria que mostrar para o vendedor, talvez num acumulado do mês, o quanto que ele deixou de ganhar de comissão. Uhum. Ó, tá vendo o quanto tu deixou de ganhar de comissão porque você não tá vendendo no nosso preço ideal, não tá fazendo um bom pedido, mostrar para ele o benefício O dele. mix tá errado, não O colocou mix. os itens ideais Exatamente. ali, entendeu? Pra Dentro que do vo- produto. porque daí, se você não vender corretamente, mês que vem você não vai conseguir vender de novo nesse PDV. Exatamente. Então, você fazer uma boa venda para que você consiga garantir não só a venda desse mês, mas a do próximo mês também. Exatamente. Tá. E para alçada de pedidos, tem alguma diferença se o vendedor é um vendedor CLT interno ou se ele é RCA? Cara, tem, né? Pô, Depende. tem bastante. Boa pergunta, hein? Essa Queria foi- saber. Essa é boa. Ó, É de estratégia da empresa, vamos lá, né? são estratégias diferentes, Sim. com custos diferentes. Exatamente. Então, primeira coisa, vamos entender qual que é a diferença de uma empresa que trabalha com um vendedor CLT, né? O clássico vendedor que a gente chama, Sim. né? E o representante comercial, o autônomo, que é o Uhum. RCA. Né? Então, basicamente, de um lado, você tem uma equipe exclusiva, que é o CLT, né? Como qualquer funcionário, aonde você tem todo o custo operacional com você. Então, ou seja, você tem custo de carro, né? De combustível, manutenção de carro, ou você paga para o vendedor, né? A quilometragem do carro dele. Então, você tem custo sobre o Sim. deslocamento do vendedor, seja ele qual for. Você tem custo de alimentação do vendedor. Você tem o custo de salário também e, obviamente, que a comissão, né? Normalmente, esse cara, o mercado ele é muito claro. Se você quiser ficar, quanto mais garantia você tem, menos você ganha. Essa é a Sim. lógica do universo capitalista. Sim. Então, esse cara, normalmente, ele tem um salário Mais abaixo, mas reduzido. ele tem todas as garantias, né? Normalmente, a empresa que tem esse cara é a empresa que tem uma marca consolidada no mercado e tecnologia a ponto de ter ferramentas para monitorar a execução vendedor. desse cara, né? Ou seja, tem uma ferramenta que monitora a quilometragem do carro, tem ferramenta que monitora, porque daí ela consegue fazer o ROI da região que o cara atende, né? Então você vai pegar o vendedor, fala assim, bicho, me custa tanto manter esse cara lá, mas me dá retorno. aqui. E a vantagem é que esse cara tem a cultura da empresa, então você consegue organizar e esse cara vai ter que dar resultado, né? Sim. Quem tem caixa para fazer isso e tem controle, normalmente tem mais resultado. Exato. Tá? É mais resultado. Você tem os caras trabalhando exclusivamente para você. Já no outro cenário, o RCA já é um cara que ele tem uma empresa individual. Ele é antes de existir MEI, essa regra para quem é representante comercial não ter vínculo empregatício já existia. Há muito tempo. Antes disso, né?
que é o CORE, que faz o Isso. Conselho Regional de Representantes Comerciais. É uma coisa assim, né? Não me recordo, acho que é. Então, você tinha que tirar essa carteirinha para que você pudesse operar, né? Como representante. Como representante. Uhum. Então, você tem o seu carro, seu custo, sua secretária. Se você quiser ter mais vendedores, você tem. Então, você é uma empresa comercial que tem a função de distribuir marcas de produtos. Então, essa é a função do cara. Então, o que vai acontecer? Esse cara vai entrar em contato com algumas empresas de segmento que trabalham com representante comercial, vai ser contratado num contrato onde esse cara vai ganhar única e exclusivamente pelos resultados que ele dá. Só que esse cara, ele precisa garantir o faturamento da empresa dele. Então, esse Tá é entendendo? o problema. Então, esse cara, ele tem que enxergar a oportunidade na sua empresa para distribuir essa marca, para distribuir sua marca. E, normalmente, você vai concorrer com outras marcas que ele vende. Uhum. Então, esse cara, ele vai ter... Vou dar um exemplo. É muito comum, né? Eu sou vendedor, sei lá, do segmento alimentício. Tá? Alimentício. Então, qual é a minha carteira de clientes? Esse cara, normalmente, já tem a carteira de clientes dele. Né? Então, ele tem a empresa dele com a carteira de clientes dele. Qual que é a carteira de clientes dele? Varejista. Pequenos mercados, digamos, é a persona que ele atende. Tá? Pequeno mercadinho, dono de pequeno mercado, comprador de pequenos mercados. Tá? Então, esse cara, se ele vender qualquer produto que dê margem para ele, vai fazer sentido, porque cada vez que ele passa num cliente, ele faz vários pedidos ao mesmo tempo de várias coisas. Então, ele aproveita melhor. Então, a prioridade desse cara é muito individual. Sim. É como ele faz um mix entre as marcas do dia dele, do mês que ele tem, as marcas, para que ele chegue na rentabilidade dele. Então, por isso que para ele é melhor, para ele ganhar velocidade, é melhor ele deixar, naquela venda de R$100 que a gente exemplificou, é melhor esse cara vender por 90 e já ir pro próximo, que vambora, vamos vender porque eu ganho no volume, Sim. do que ele ficar lá brigando. Ele ganha no mix das marcas, né? Ele tem várias fontes, Uhum. a gente não tem a informação, nós como indústrias, da totalidade de trabalho que esse cara tem, porque esse cara, ele é um parceiro de negócio, ele é um canal de venda. Totalmente autônomo. Ele é autônomo. Então, aqui eu tenho subsídio para trazer cultura e colocar o pessoal dentro da minha estrutura aqui. Uhum. Já no RCA, eu preciso trabalhar com material humano, com motivação. Eu preciso trabalhar com incentivo. Eu preciso trabalhar deixando claro, mostrar para esse cara que vender a minha marca é um bom negócio. Isso é bem mais difícil. Tá entendendo? Cara, e como garantir, né? Exato. Só que você não precisa garantir. Por quê? Porque você não tem custo. É. Tá entendendo? Então, essa é a segurança que a indústria que ainda não tem capital para ter a sua estrutura de venda com a sua cultura, Uhum. adota. E ela tem vários dilemas, porque é difícil lidar com todas. Às vezes o custo operacional é muito grande para você Sim. lidar com 50 pessoas que não são vendedores exclusivos seu. Nem todos vendem todos os meses, nem todos atendem a carteira de clientes que você tem, nem todos estão adotando o teu projeto de crescimento da tua empresa, entendeu? Enquanto aqui você tem as pessoas para você dar essa direção, só que o custo ele é muito maior. Não, Entendeu? aqui desse lado é o gerente fazendo daily, né? Todos É, os dias ali, exatamente. conversando sobre bater as Isso aí. metas. A e- única coisa que muda da equipe é quem tá dentro quem trabalha na rua e quem trabalha dentro. Sim. E do Agora, outro lado aqui é o você- pedido chegando ali. final Aqui do você mês. olha final do mês e vê o que deu. Isso. Então a relação aqui é mais assim, ó, beijo. Não tem custo, mas também não tem um compromisso Exato. de entrega de resultado. Exatamente. O único é o quê? Pode ser que eu perca a representação se eu não me desempenhar bem. Mas é um custo muito pequeno perto de quem pode perder um emprego, por exemplo. Sim. Falando de trauma dentro da vida de cada um, né? Sim. O outro tem várias marcas, ele vai se movimentar, ele tá... Vai né? puxar outras marcas também. Já o cara daqui, ele tá focado no sucesso dele dentro empresa. daquela operação, porque o crescimento dele não vem de outro lugar a não ser do sucesso da empresa. Esse aqui, ele tem várias formas, entendeu? Então são pessoas bem diferentes. E trazer tecnologia. Eu vou conseguir fazer esse balanço entre o RCA, entre o vendedor interno? Ou é difícil mesmo e vai ser na base da pessoalidade ali, na base da conversa? Como que eu poderia? Cara, eu vou dizer pra você assim, ó, o grande desafio de um vendedor comercial são eu sempre falo que são dois desafios macro. Primeiro, é se organizar. Para quem que eu tenho que vender, que dia que eu tenho que vender, como é que eu organizo uma agenda, um planejamento de vendas
eficiente mesmo, assim, né? Efetivo e tal. Então, esse é um desafio. E o outro é quando eu estou lá no cliente, como é que eu faço a melhor execução? Normalmente são esses dois pilares de desafio. Todos os outros discorrem desses dois momentos aí, né? Por exemplo, quando você pensa, pô, como que eu vou planejar? Então, vê desde como, cara, meu carro tá na oficina, não tá, eu vou para aquela cidade, não vou, agenda. Então, organizar quem eu vou atender é difícil, né? E todo mundo precisa de ajuda para fazer isso. Cada um, como você falou num determinado ponto ali, se cada um fizer do seu jeito, a gente vai ter muita discrepância de sucesso. Entendeu? Então, é importante que dentro do setor de vendas, primeiramente, tenha a cultura de ajudar a equipe de vendas nesses dois pilares. Sim. Entendeu? Então, a tecnologia ajuda os dois pontos. Sim. Só que, obviamente, que dependendo da relação que você tem com o outro, você consegue exigir entregas diferentes. Por exemplo, eu consigo, dentro de uma estrutura CLT, de forma legal e tal, estruturar uma roteirização automática, aonde eu trago para esse vendedor quais são os clientes que ele tem que visitar dentro daquele período, quais estão próximos e tal, e ele tem que e ele pode, e eu posso cobrar dele que ele assuma comigo um compromisso de realizar aquela execução. Por quê? Porque ele está exclusivamente trabalhando para atender esse direcionamento. Né? Agora, você pega um cara que é RCA, né? Eu não consigo fazer isso nem por lei, porque eu vou estar criando vínculo. Sim. Né? Então, obviamente que alguém que eu pego e fala assim, cara, visita todos esses clientes, faz isso aqui e tal, e você tem a certeza que a pessoa fez aquela execução, ela vai performar melhor. Né? A gente tem várias pessoas que falam, vários coaches, e é muito... não existe pobreza que resista a 100 ligações diárias. Sim, visitas, né? A 100 visitas. Não existe. Não existe resultado ruim que resista. Sim. Não tem nada. O que está acontecendo, as pessoas não estão indo fazer. Exatamente. Sim. Esse é o grande... Aí vem o papel da diferença de líder. Aqui, o cara, ele não pode exigir isso. E também exigir nunca resolveu problema nenhum. Você tem que entender o que está acontecendo e direcionar. Dentro do que a relação... Do que a relação permite, né? De forma legal, né? Eu sempre defendo isso. E aqui é a mesma coisa. De uma pessoa que trabalha no seu time, cara, você pode alinhar com ela, desde que esteja alinhado os valores dos dois lados e os dois acreditem, execução. Sim. Entendeu? Aqui é meio... Né? Só Deus sabe. Até faço o plano, né? Tomara que vocês cumpram. Porque fazer, querendo ou não, eu acredito que todos eles façam também. O representante, ele tem lá a listinha de cliente deles impressa num papel. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a listinha dele lá e vai, hoje eu vou nesse, o endereço é aqui, o endereço tal, e ele se planeja assim. O vendedor comercial também vai ter isso, o vendedor interno também vai ter lá a listinha dele. Onde que vem a tecnologia? Vem justamente pegar esse monte de papel que tem e trazer para ele um bom plano de visita, um bom plano de vendas para ele. Histórico, com análise do histórico de venda do cliente. Exatamente. Então, hoje eu acho muito... tem representantes que são muito organizados e fazem isso muito bem feito. Bota lá a data da última visita, quando que ele foi, o que ele vendeu por último. Até faz check-in, né? Dentro do cliente. Faz, mas pensa o trabalho que esse cara tem hoje para organizar o dia dele. Para ele sair. Então, ele já tem uma meta que ele tem que fazer 20, 30 visitas no dia. Ele já tem que dedicar um tempo dele para se organizar. Eu estava fazendo a pesquisa ali, óbvio que não é um número muito certo, mas o cara vai levar ali para planejar a semana dele umas 3 horas. 3 horas. Já foi meio período da semana. Meio período. E essa agenda não é confirmada e tal. Cara, o que eu vou fazer essa semana? Só para ele... A gente, né, que tem essa boa prática sempre é dita em vários lugares, né? Pô, pega uma horinha no teu domingo ali e tal, dá uma organizada na semana. Mas a gente vai organizar o quê? Uma academia, uma consulta, porque o dia a dia já tá meio que... já acontece ali, né? Você já tem ali e tal. Agora, o cara, ele tem que planejar, agendar a visita com todos os clientes. Eu vou pra região tal amanhã, então já tem que ter um contato com eles pra saber se eles vão estar lá pra me atender. Exatamente. Pra não perder essa visita. Outra coisa, pô, quanto tempo faz que o cliente comprou? Já tá no momento de compra dele de novo? Faz sentido? Entendeu? Então, aí vem a tecnologia, como eu falou, para ajudar a trazer isso com clareza. A tecnologia vai reduzir esses 4 horas que ele tem para 1, 2 horas, só conferir ali o dele. Então, já vai estar tudo pronto. Então, a tecnologia... Vai dar a roteirização para ele. Já vai fazer a roteirização. Vai focar muito mais porque tem 2 momentos ali, meu Deus, o que eu faço? Quem eu visito e tal. Essa é a primeira coisa. Depois, quando?
Né? Então, assim, o quem já vai ter na hora. O quando ele vai decidir ao longo da semana dele qual o melhor momento, vai ter a flexibilidade e a ferramenta também já traz para ele, por exemplo, informações de qual é a possibilidade ali, tendo em vista o histórico de cliente, de venda dentro daquela carteira ali para aquela semana. Exemplo, cara, se você atender todo esse plano de venda aqui, a tendência é que você ganhe 7 mil de comissão, por exemplo. Entendeu? Então o cara, ele se energiza dessa informação. O cara, aquilo que a gente falou, a gente precisa de previsibilidade. Todo mundo fica seguro com previsibilidade. A gente não quer um número assertivo, vendas não tem isso. Sim. Mas, cara, tu ter uma ideia do que tá te esperando ali na frente é importante, né? Então, a gente pegar os dois, o representante e o vendedor, todos os dois têm as mesmas 24 horas do dia. Exatamente. Todos os dois acabam executando as mesmas funções. Exatamente, são muito parecidas. São muito parecidas. Então, a tecnologia vem para os dois para agilizar e ganhar a produtividade deles no dia. Exatamente. Então, o que varia mesmo é a relação. A ferramenta Isso. consegue fazer qualquer tipo de controle necessário. Mas, dependendo da relação, se ela é PJ ou se é CLT, você legalmente pode utilizar, ter níveis de exigência com cada perfil. Tá? Então, mas os números, quantos clientes atendidos, quantos foi vendido, os números macro da venda são muito parecidos. Entendi. E falando das travas ali da alçada de pedidos, as travas são as mesmas para os dois? Entendi. Você fala assim, por exemplo, chegou lá para fazer uma venda, tô lá no cliente fazer uma venda, ou no PDV lá, e aí tem os critérios para eu... Isso. Tá. Aprovar ou não. Eu vou te dizer o seguinte, são empresas, cara, de modo geral, a gente precisa entender o seguinte, é uma diferença é uma diferença considerável uma empresa que tem um time de vendedores CLT para uma empresa que trabalha com representantes comerciais, entendeu? Então, normalmente a empresa que tem um time de CLT, ela tem um nível de maturidade muito grande. Vou dar um exemplo. A Shell tem 13 distribuidores. De todos esses distribuidores, todos os vendedores são CLT. Então, o nível de processo que é feito de personalização de atendimento que é feito de um vendedor Shell é muito característico da Shell, é deles. Por quê? Tem toda uma cultura, tem toda uma estrutura. Inclusive, no projeto deles foi muito personalizado. Tudo, o projeto dele. Então, por quê? Porque, cara, a empresa tem que ser grande, né? Tem que estar grande. Então, eu acredito que quando a gente pensa em ter vendedor CLT e ter vendedor representante, tem muito mais a ver com o estágio da empresa do que necessariamente com algum tipo de oposição, uma coisa ou outra. Eu acho que todo empresário gostaria de ter uma equipe exclusiva vendendo só o produto dele. Exatamente. Só que às vezes ele não pode. Né? Então, é esse processo de... É um canal de distribuição que tu vai escolher. Então, o representante comercial, como a gente falou, como eu não tenho um custo, ele se torna mais barato de eu começar. Exato. Então, eu consigo expandir para todas as áreas do Brasil sem custo hoje, só dando treinamento e oferecendo meu produto para ele. Às vezes nem treinamento, né, cara? Você distribui o produto lá. Você bota lá a pasta e... bota a pastinha, manda a tabela de preço impressa. Nem aqui, tabela de preço. Mas aí depois a gente vê o que dá. Vai a luta. Tem, Exatamente. cara. Tem muita indústria familiar, né? Então, assim, quando a gente fala das travas, tem que entender que normalmente isso tem muito mais a ver com a política do cliente do que necessariamente com a modalidade de contratação do time. Entendeu? Vou dar um exemplo. Cara, normalmente a política comercial, ela tá baseada em preço e prazo. É em cima disso, né? É uma forma, ou você crédito, tá negociando crédito, como que paga o produto, ou eu estou financiando aqui para o cliente, parcelando para ele poder... Porque, vamos lá. O cliente compra de mim. Eu tenho lá 1000 unidades de um determinado produto, notebook, lá na nossa empresa de teste, lá, né? De brincadeira lá. Tá? Na Brasil Tech. Tem lá 1000 unidades de notebook. Né? Eu cheguei, trouxe isso pro meu cliente. Né? 1000 unidades. Eu me perdi. O que eu tava falando? TDAH aí. Não, você tava falando... O que você perguntou? Do crédito, você tava falando. Da trava. Da trava, isso. Para representante ou para CLT. Tá, vou de onde eu vou também. Vamos lá. Tá. É muito importante a gente entender
que a empresa ela trabalhar com RCA ou com CLT não tem a ver com uma competição. Né? Acredito que todo dono de empresa ele gostaria de ter uma equipe exclusiva que vende só o produto dele, né? Mas é uma fase inicial para você distribuir, porque normalmente quando você fabrica um produto, o meio mais tradicional, o canal de venda mais tradicional é você contratar representantes, onde você não tem um custo inicial muito grande, né? Embora você não tenha esse compromisso todo, mas que já começa a fazer a tua empresa performar até você chegar num nível de conseguir contratar uma equipe de vendas exclusiva. Acredito que esse é meio que uma linha de raciocínio meio comum. Né? Então, de modo geral, o que vai variar vai variar as travas é a política comercial e não necessariamente a modalidade de contratação que ela tem. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Para um representante comercial, a política de comissionamento ela tem que ser muito mais atrativa, porque já que eu não tenho um custo fixo a ponto de fazer sentido eu representar essa marca, entendeu? E, obviamente, que eu dependo muito mais desses também sucessos, porque eu não tenho um salário fixo, né? Aqui o representante comercial. Então, depende muito de o que garante ou não a rentabilidade. As travas são para proteger a empresa. Por exemplo, cara, você pode vender nesse prazo médio, só que, nesse prazo médio, o que você quer vender, a gente vai ter que ter um acréscimo no preço aí, porque senão vai comprometer a nossa rentabilidade aí é risco financeiro, né? Risco financeiro, a cliente não paga e por aí vai, né? E já lá no cara que tem uma rede CLT, esse cara normalmente tende a estar mais próximo do cliente. Né? Então, esse cara tende a ser o quê? Um cara que não faz muita venda. Ele faz muito relacionamento. Entendeu? Então, esse cara, ele já é, por exemplo, vamos lá, Coca-Cola, Elma Chips, Shell, sei lá, a maioria desse perfil, acho que a Caninha 51 também, se não me engano, tá? Essas grandes marcas que tem esse nível nacional, elas já estão num outro momento. Então, ela não precisa, por exemplo, você não ouve mais propaganda da Coca-Cola falando, não, toma nosso refrigerante, ele é gostoso. Você não fala mais disso. É outro momento da marca. É diferente se a gente estivesse produzindo um refrigerante super legal que a gente acabou de construir, ele é muito bom e a gente precisa convencer as pessoas que pode ser que ele concorra com a Coca-Cola. Entendeu? Então, o vendedor da Coca-Cola, ele já é muito mais um cara que faz ações de relacionamento, seja ela de entrega, seja de garantir que o pedido foi, enfim, de treinar, de ajudar o ponto de venda, de modo geral, ele dá suporte para esse ponto de venda, porque normalmente essas marcas puxam o ponto de venda. Normalmente esse cara, quando ele vende essa marca, na linha dos produtos dessa marca, é a que puxa o bonde, né? Puxa o bonde ali, né? Por exemplo, você vai botar... O produto principal, né? Tá entre os produtos principais ali. Né? Então, são diferentes. Então, esse cara aqui, a tendência é que ele não seja muito travado, porque a empresa conheça totalmente o cliente dele, ou boa parte, e ele esteja aqui otimizando o relacionamento, tentando aumentar a venda ali, né? Escalar mais dentro do cliente. Normalmente esse cara. Já o daqui, cara, é faca na caveira, ele precisa da comissão para pagar o boleto de água e luz do mês que vem. Então, porque não tem nenhuma garantia. Porque não tem nenhuma garantia. A única diferença que tem de um representante para um vendedor é justamente o comissionamento só. O representante comercial, geralmente, ele recebe mais percentual de comissão do que um vendedor interno. Geralmente, porque ele não tem nenhum custo, nenhuma garantia financeira disso. Então, ele acaba recebendo, geralmente, um pouco mais de comissão do que o vendedor interno. Da parte da alçada, o que muda que eu vejo é, por exemplo, você realmente diminuir o risco financeiro que você tem numa transação, num pedido de venda que você está fazendo. Então, por exemplo, pensa se a gente está... Hoje o teu representante, hoje o vendedor, ele está lá na ponta, no ponto de venda, e ele sabe o quanto que aquele cliente está devendo para você, se ele está devendo, quanto que ele está devendo, porque senão você acaba que o teu representante, ele acaba fazendo pedidos para um cara que já está devendo para você. Então, olha o rombo que você está querendo. O que vai acontecer, né? Entendeu? Então, você crédito. Então, você começa a criar travas para isso. Ou para ele não fazer pedidos para cliente que está devendo, clientes inadimplentes, para ele não fazer pedidos com parcela mínima. Cliente que parcelar. Pode trazer algum risco, por exemplo, esse cara nunca comprou. Já aconteceu, casos de indústria. Casos de família. Uma vez, cara, sabe o que acontecia? Olha o que o cara fez. Ele abriu 3 lojas, tá ligado?
fez toda uma proposta para o mercado na época que ele abriu uma loja. Era a ideia dele era ter uma loja, esqueci o nome, tipo de materiais de construção e tal, bem grande. E aí, cara, ele veio e fez uma proposta, o comprador foi muito bom e comprou da indústria, mesmo com a empresa sendo nova, o CNPJ novo, comprou lá em 12 vezes para pagar na indústria e, enfim, abasteceu o estoque. A indústria financiou o estoque para ele, né? Financiou o estoque. Ele pediu para entregar e deram baixo da vida. Os caras sumiu com o estoque todo. Sumiu com o estoque do cliente. Essa é boa, hein? Entendeu? Então, análise de crédito, Caramba. cara, olha o tamanho. Imagina você fazer um pedido aí, agora você pensa, você recebe um pedidão de um cliente, cara, tem que então, vamos lá, vamos pensar, empresa de TI aqui, vamos lá, vamos alocar a equipe, vamos contratar gente, tá tudo pronto agora, vamos. Beleza, o trabalho tá garantido, vamos fazer. Agora, na hora de receber, os caras somem. É porque, por regra geral, Caramba. a alçada, essas o mercado regras... é perigoso. Essas regras que a gente fala, fluxo de aprovação, elas servem justamente para dar mais autonomia para os vendedores comerciais lá na ponta, no ponto de venda, e dar mais tempo para o gestor comercial. Ou seja, para o gestor, para o assistente, para que eles não precisem ficar conferindo todos os pedidos. Então, ele vai tirar o pedido no ponto de venda, esse pedido vai vir para dentro da empresa, a empresa vai cair num assistente comercial, o assistente comercial vai conferir o pedido, vai ver se está tudo certo e depois vai passar para um supervisor ou para um gerente comercial fazer as aprovações. Sim. Normalmente é assim. O principal motivo, o principal benefício que traz a alçada é justamente dar autonomia lá para o vendedor, ou seja, ele não ficar travado no momento da venda, ele poder fazer a negociação dele e dar mais tempo para a equipe interna, ou seja, a equipe interna não precisar validar e conferir todos os pedidos. Eles vão conferir só os pedidos que vão fugir à regra, fugir o cara à exceção. no dia a dia não fica assim, olha... Pô, eu queria dar um desconto. Aprova aquele pedido lá para um cliente. Isso. Tô com esse pedido aqui. Sim, posso dar esse Posso desconto. dar esse desconto. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, é para isso que ela serve. Então, pensa o gestor comercial, ele não vai ser mais aquele cara que fica, aquele bombeiro que está sempre conversando e ligando com o vendedor. Exatamente. Ele vai ficar aqui Estratégico. e esperando os pedidos que caírem na exceção. E ele vai tratar só a exceção que acontece. Perfeito. Então é isso, pessoal. Finalizamos o segundo episódio do Artura Podcast. Hoje foi sobre rentabilidade dos pedidos e alçada de pedidos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a nossa equipe vai responder. Então, e até a próxima. Valeu!